primário. ISUB, é Câmara Superior de Ensino. Representante da Câmara Superior de Ensino. Do Beatriz Pereira de Souza, suplente Mário de Souza Araújo. Comunicações, como de prática, não havendo nenhuma objeção. Beleza. Então, vamos para comunicações, mais 3 entidades, esse é Sintese e a CG, tivemos outra entidade sindical, né? A outra sindical, e a também uma associação previdenciária. Vamos também para comunicações, 5 minutos, não vamos aceitar a discussão de mérito, comunicação de informação. Falou quem se inscreve. Comunicação das entidades a todos. Bom dia a todos os integrantes desse conselho. Eu, como presidente da ABUCG, que é a entidade que representa os docentes dos campos Central, UTE, Sumé, Pombal e Sul, tratar de basicamente 3 questões. Primeiro, um informe do movimento, não só a nível nacional, mas a nível local, do movimento docente, e vem um processo de desenvolvimento de atividades, uma agenda de mobilização desde o ano passado. E o ano passado foi, na verdade, terminou se constituindo num processo de informação que recebia o Sindicato Nacional, mas não dava andamento nem avançava nas questões apresentadas pelo sindicato. Todo mundo aqui é de conhecimento geral e em 2012 nós fizemos uma greve e ela foi suspensa com um momento em que o governo assinava um acordo com uma entidade criada nos gabinetes do próprio Ministério da Educação, então não representava a categoria, e terminou implementando uma carreira, reestruturando a carreira com a Lei 12.732 e as modificações feitas pela lei seguinte, em 2013, a 12.863, se não me engano, e que termina aprofundando a desestruturação da carreira docente. E com isso tem inúmeros reflexos, inclusive aqui na nossa instituição. Com um conjunto significativo de professores, são cerca de talvez 25% a 30% de docentes que são assistentes, né? Estão impedidos de progressão na carreira por conta de uma leitura equivocada por parte da Comissão Permanente do Pessoal Docente, e esse processo não tem dado andamento. Então, a primeira questão que eu gostaria de chamar a atenção e colocar aqui para o colegiado pleno, a urgente necessidade de reformulação da Comissão Permanente de Pessoal Docente, que ela tem um papel fundamental de discutir a política pessoal e de tratar das questões específicas dos docentes, especialmente progressão, aceleração e promoção, e ela não atende à lei, que diz que essa comissão tem que ser escolhida por seus pares, pelos docentes. Então, o sindicato tem encaminhado uma série de questões e conseguiu resultado da mobilização da categoria. No último encontro que teve com a CESU, MEC, o MEC assumir 3 pontos básicos que estão relacionados à nossa proposta de carreira. Eu citaria alguns, que é a estruturação em degraus constantes desde o início até o final, percentuais definidos para a valorização de cada uma das titulações, relação percentual constante entre regime de trabalho e valorização da educação
definir o piso organizador da malha de vencimento, estruturado em recorrência dos 3 pontos anteriores, fixando o valor para o nível inicial da carreira, graduado em regime de 20 horas, como propôs o sindicato em 2012, né, proposta de estruturação da carreira, e também a autonomia das instituições para estabelecer os critérios de desenvolvimento dos docentes da carreira, e isso seja definido no âmbito do PDI, da instituição, resguardada a supervisão do médico. Esses 3 pontos, na verdade, significam um avanço e que pode ser avançar mais ainda, né, na medida em que se avance a mobilização e a organização da categoria. É um reconhecimento do médico que o que eles fizeram lá atrás foi um grande erro. Então há a possibilidade, a perspectiva de retomar essa discussão com o médico. E ela não é à toa, porque isso que acontece agora. Então, o processo em que o governo tem algumas fragilidades e está atuando também no sentido, então, de evitar que um setor significativo dos servidores públicos federais engrosse essa movimentação que está sendo feita pelos SPFs, né, com a sua pauta unificada, a campanha salarial unificada de 2014. A outra questão é que nós, finalmente, depois de um longo tempo de solicitação, de reiteramento dessas solicitações, fomos recebidos ontem pelo reitor desta universidade. Tocamos essas questões que interessam os docentes, né, e a necessidade da reformulação do CPPD e de estabelecer um processo de discussão, tipo um congresso constituinte, para a reformulação do Estatuto desta universidade. E por último, gostaria de finalizar pegando o último ponto, que está relacionado aos últimos acontecimentos nesta universidade. Nós queremos deixar bastante claro aqui que não concordamos com esta decisão monocrática, autoritária do reitor. Na verdade, ao fazer esse ato, ele não desrespeitou apenas a comunidade, ou aqueles que integram essa comunidade, que tem uma posição, vou concluir, há uma posição contrária à adesão da UFCG à EBSER. Ele desrespeitou o conjunto da universidade, inclusive aqueles que defendem a adesão da UFCG à EBSER. Porque este é o fórum legítimo para fazer esta discussão e esta decisão, por ser a instância máxima desta universidade. Então não caberia ao reitor, num ato monocrático, fazer esta adesão. Ele rasga o estatuto desta universidade, onde foi um dos pilares na construção desse estatuto. E queria também colocar aqui que a revogação, só vou concluir, professor, esta decisão deve ser revista e revogada democraticamente por este Conselho, até para respeitar não só aqueles que são contra essa posição, mas os que também são a favor, porque é este o fórum legítimo para decidir os rumos da universidade. E é que nós queremos que esta decisão seja revogada por vocês, que são integrantes deste Conselho. Vocês não estão percebendo o que isso pode significar para o próprio futuro da universidade, que é a implantação de um sistema em que as instâncias não têm poder de deliberação. Isso ferir a autonomia e a democracia na universidade, conquistada depois de muitos anos de luta e que instituídos não só pelo Antissindicato Nacional, mas por outras entidades e pela sociedade de um modo geral. Obrigado.